Boa noite a todos. Boa noite. Terminamos o encontro passado citando e comentando Orígenes, no seu tratado sobre os princípios, a explicação fabulosa que ele dá para o fato de Deus, por vezes, endurecer o coração de uma pessoa. A personagem mais famosa no Antigo Testamento, cujo coração é endurecido, o faraó. Mas essa expressão, Romanos 9,18, Novo Testamento, Deus usa de misericórdia com quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Portanto, é um tema caro também ao Novo Testamento. Deus os entregou às suas paixões. Esse texto também foi comentado para compreendermos por que Deus às vezes endurece o coração da pessoa e em que sentido esse endurecimento. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se acende contra toda impiedade e perversidade dos homens. São Paulo discorre no capítulo 1 sobre o endurecimento dos corações dos romanos. E Deus os entregou às suas paixões aviltantes. Para concluir definitivamente esse assunto do endurecimento, trouxe uma bela leitura para vocês, justamente para reforçar o que Santo Orígenes já disse lá no passado. Prestem atenção à explicação de um presbítero e doutor da Igreja, uma das mentes mais brilhantes da Igreja Católica, Santo Tomás de Aquino. Na sua obra Suma Teológica, na primeira e segunda parte, precisamente na questão 79, artigo 3º, ele faz uma pergunta desafiadora. Santo Tomás de Aquino diz: Deus é causa de cegueira e de endurecimento? Parece que não. E aí ele expõe os argumentos contrários, que depois vão ser refutados. Mas vamos agora à parte principal, onde ele diz que a cegueira e o endurecimento do coração do homem, às vezes, são obra de Deus. E a explicação é impressionantemente simples e profunda. Permitam-me, caríssimos internautas, caríssimos alunos, ler esse texto que não é muito longo. Aspas. A cegueira e o endurecimento implicam duas coisas: um movimento do espírito humano para aderir e afastar-se da luz divina. Disto, Deus não é causa, como não é causa do pecado. A outra é uma subtração da graça do que se segue, que a mente não é iluminada por Deus para ver bem, e o coração não é enternecido para bem viver. E quanto a isso, Deus é causa da cegueira e do endurecimento. Agora ele vai explicar. Deve-se considerar que Deus é causa universal da iluminação das almas, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Era a luz verdadeira que ilumina todo homem vindo a este mundo. Assim como o sol é a causa universal da iluminação dos corpos. No entanto, há diferenças. O sol ilumina por uma necessidade da natureza. Deus, porém, voluntariamente, por uma ordem da sua sabedoria. O sol, enquanto depende dele, ilumina todos os corpos. Mas, se encontra algum obstáculo em algum corpo, deixa-o na escuridão, como fica claro numa casa cujas janelas estão fechadas. Mas a causa desta escuridão não é o sol,
Pois não é por seu julgamento que a luz não penetra no interior da casa. A casa é unicamente aquele que fecha as janelas. Deus, ao contrário, por juízo próprio, não envia a luz da graça àquele nos quais encontra obstáculo. Por isso, a causa da subtração da graça é não somente aquele que oferece obstáculo à graça, mas ainda Deus, que por seu juízo não oferece a graça. Desta maneira, Deus é causa da cegueira e do incômodo dos ouvidos e do endurecimento do coração. Essas coisas se distinguem pelos efeitos da graça, que aperfeiçoa o intelecto pelo dom de sabedoria e enternece o coração pelo fogo da caridade. E porque o conhecimento intelectual é, sobretudo, servido por dois sentidos, a visão para descobrir e a audição para aprender, por isso afirma-se a cegueira em relação à visão, o incômodo dos ouvidos em relação ao ouvido e o endurecimento em relação ao afeto. Eu acredito que é um raciocínio diferente do de Orígenes, do sábado passado. Quem veio se recorda, Orígenes faz uma comparação fabulosa. Qual é a comparação? A da chuva, que cai indistintamente em terra arada e em terra não arada. Em terra fofa, em terra bastante arejada e em terra dura. Não favorável à semeadura e à colheita depois que a semente germina e a planta cresce. Pode-se dizer, sem dúvida alguma, que a chuva é a causa do endurecimento daquela terra que não foi arada. Mas veja, a terra endureceu, a chuva causou o endurecimento por culpa da terra que não foi arada. Já aquela outra, que não tinha nada de endurecimento porque era favorável, a chuva que caiu para ambas foi benéfica e trouxe bons frutos para aquela outra. Então, nesse sentido, impróprio é que se diz que Deus endurece o coração, que Deus cega. De novo, recordemos, para que não fique absolutamente dúvida, é um texto clássico do Novo Testamento. Jesus Cristo, Jesus que utiliza uma profecia de Isaías, acredito que todo mundo já decorou, onde é que Jesus diz, para que eles vendo não enxerguem, para que o seu coração endureça, para que eles não compreendam e eu os cure. Lembram disso no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus? Vamos a ele, por favor, somente para o arremate do maravilhoso assunto do endurecimento do coração, que não é novidade do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus todo, dependendo das pessoas, por amor e para curá-las, Deus considera que é oportuno que agora elas não entendam, agora elas não vejam, agora elas não compreendam, agora elas não se convertam, para que mais na frente se convertam. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Já vimos esse texto, mas é sempre bom, primeiro por causa daqueles que não vieram sábado passado. Mas é sempre bom a gente pegar o arremate do final da aula para compreendermos o que vai vir depois. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Atenção, versículo 11, por favor. Ah, Jesus tem o clube do Bolinha? Não, não tem o clube do Bolinha. Jesus tem um público diversificado. Jesus tem parte dos ouvintes dóceis de coração e parte dos ouvintes duros de coração. Atentos, por favor, versículo 11. Versículo 12. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância.
mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Se endureceu, atenção. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se converta e eu os sare. Atenção, não é que eu os condene, eu os sare. Portanto, ao que tem vai ser dado, ou seja, a quem tem disponibilidade, volte por favor, Wellington, ao versículo 12, ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Ou seja, ao que tem o quê? Ao que tem disponibilidade, ao que tem docilidade, ao que tem abertura a Deus. Ou seja, se você está aberto, se você está predisposto, por favor, vai ser dado a você e vai ser dado em abundância. Porque o requisito da parte do homem para que ele receba muito é que ele queira, é que ele esteja aberto a Deus, está claro? Agora, ao que não tem o quê? Não é que não tem dinheiro, não é que não tem bens materiais, porque o contexto aqui é da dureza de coração, por isso Jesus está falando em parábolas. Senhor, por que o Senhor é tão claro conosco e é tão misterioso com eles? Por que o Senhor só fala com eles em parábolas? É o contexto aqui. Ou seja, vocês têm e eles não têm. Vocês têm disponibilidade, vocês são humildes, vocês estão com o coração aberto, mas eles não têm essa disponibilidade. São duros, eles endureceram o coração. Então, ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Portanto, é o mesmo Deus que tem pedagogias diferentes para corações diferentes, para terras diferentes. E nisso, absolutamente há nada que causar espanto. Estou aqui diante de professores, estou aqui diante de pessoas que foram alunas, que sabem perfeitamente que um professor diante de uma sala repleta de alunos atentos, dispostos a aprender, flui a aula de uma forma, e o professor até se empolga, se empenha, porque percebe o interesse, a disponibilidade dos meninos. Bem diferente é a situação de um professor cujos alunos em sala de aula não querem nada com a vida. Então o professor precisa endurecer, sobretudo na prova, para virem notas bem baixinhas, para ele colocar os pontos nos is, para que eles aprendam que babado não é bico. Babado não é bico é um ditado da minha terra que diz: você não confunda as coisas. Você não está diante de um professor idiota. Vocês não estão querendo aprender, eu estou dando a minha aula. E se não há possibilidade de eu dar a aula, vamos marcar uma prova. Considero a aula dada. Enfim, agora vamos ver o que é bom para tosse na aula, na prova, porque vocês vão ver com notas vermelhas se há ou não um estímulo para vocês retrocederem da sua conduta ou não. Portanto, isso de Deus endurecer o coração de fulano ou de Beltrano com essa intenção, isso não deve causar estupor em absoluto em um cristão. Só um desavisado, ou seja, alguém que não tem um estudo da Bíblia em muitos lugares, eu creio, e também aqui, quem tem esse privilégio não se escandaliza com essa expressão em absoluto. Agora, consideramos o assunto de endurecimento do coração, de cegueira do coração, dos olhos, não dos olhos físicos, mas da impossibilidade de enxergar o que Deus mostra, etc. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Vamos agora a uma outra disposição da divina providência que pode assustar algumas pessoas. Quando Deus decide, ao invés de esclarecer as coisas, decide não colocar luz na nossa vida, mas trevas. Quando Deus é o causador do obscurecimento do nosso coração, que nos impede de enxergar as coisas direito, de compreender
o que está acontecendo, de analisar bem as coisas, quando tudo parece lusco-fusco. Ou seja, nem a escuridão, nem a claridade. É aquele pôr do sol que ainda traz uma luz, mas que não dá mais clareza. O Deus que cria as trevas. E mais, agora não se assustem, o Deus que nos manda males. E isso nos assusta. Só em ouvir a frase, Deus é o autor do mal, isso para alguns soaria como blasfêmia. Porque Deus é o sumo bem, e do bem não pode vir o mal. Mas Deus diz, eu crio os males, eu crio as desgraças. E isso nos assusta bastante. Então, num primeiro momento, com a Bíblia vamos complicar. E depois, com os padres da igreja, vamos descomplicar. Porque a descomplicação só é boa, a explicação só é boa quando a gente cria um problema e deixa todo mundo perplexo. Vamos começar com o livro do profeta Isaías 45, todos juntos. Isaías 45, de 5 a 7. Eu sou o Senhor, sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba do levante ao poente que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. Agora vem o problema, Todos juntos? Formei a luz e criei as trevas. Busco a felicidade e suscito a infelicidade. Sou eu, Senhor, que faço todas essas coisas. Por favor, internautas, não se revoltem. E caríssimos alunos, não se desesperem. Mas a frase é esta mesma. E é de chocar, num primeiro momento, o desavisado. Primeiro, o Deus cujo relato do livro do Gênesis a respeito da criação não diz que ele criou as trevas, diz que ele separou as trevas, separou a luz do dia da noite. O texto não diz que o Senhor criou as trevas. Aliás, o príncipe das trevas não é Deus, é o demônio. A criatura que Deus fez é a antagonista das trevas. Fiat lux, faça-se a luz. Deus, no relato do livro do Gênesis, não criou as trevas. Mas aqui, o profeta diz, na verdade é Deus quem diz, formei a luz e criei as trevas. E para complicar, busco a felicidade e suscito a infelicidade, ou seja, a desgraça. Deus suscita a desgraça. E agora? Isso é ou não é uma prova para a nossa fé? É uma prova para a nossa fé, mas não é isso que muitos estão pensando. Agora vamos à solução do enigma. Nessa coleção, que eu não canso de divulgar, a Bíblia comentada pelos padres da igreja, uma coleção de mais de 36 volumes, os padres da igreja, os grandes santos, os grandes doutores dos 7 e 8 primeiros séculos da igreja, como eles interpretaram os versículos da Escritura. Todos os versículos da Bíblia, interpretados por esses sábios, por esses grandes homens, por esses bispos, confessores, doutores, enfim, mártires. E a explicação que eu vou dar sobre este versículo, esse versículo 7, Deus produz a luz e cria as trevas, Deus que realiza a felicidade e suscita a infelicidade, busca a felicidade e suscita a infelicidade.
a explicação de São João Crisóstomo e de Santo Agostinho. São João Crisóstomo é patriarca de Constantinopla, antiga Bizâncio, e doutor da Igreja. Ele nasceu no ano 344 e morreu no ano 407. Foi bispo primeiro de Antioquia, depois de Constantinopla, famoso pela sua ortodoxia e pela sua eloquência. Crisóstomo significa crisó, boca, tomós ouro. Crisóstomo, boca de ouro. Boca de ouro porque dos lábios dele saíam palavras verdadeiramente preciosas como o ouro. Na sua obra Sobre o Diabo Tentador, capítulo 1, parágrafo 5º, ele dá uma explicação que, no meu entendimento, ela é perfeita. Santo Agostinho vem depois, mas vamos primeiro para o Oriente e depois Santo Agostinho é o Ocidente, porque é o Norte da África. Atentos. Aspas. Nós estamos acostumados a chamar males não unicamente aos adultérios, aos furtos, mas também às calamidades. O profeta utiliza a palavra neste segundo sentido. Assim, o que diz significa: não há calamidade na cidade que não tenha sido feita por Deus. E o mesmo havia significado Deus anteriormente por Isaías, quando disse: eu sou Deus que busca a paz e cria os males, onde também chamou males as calamidades. A este tipo de males, Jesus Cristo se refere no Evangelho quando diz aos seus discípulos: a cada dia basta o seu mal. Ou seja, a aflição que cada dia traz consigo. Fica claro, portanto, que aqui o profeta fala das penas e castigos que Deus mesmo nos manda para mostrar-nos com eles o mais fino e excelente da sua providência. Agora vem uma comparação que é formidável que ele utiliza. O médico não deve ser elogiado apenas quando leva o enfermo para os prados e os jardins, nem somente quando submerge nas piscinas e banhos de águas correntes, nem somente quando o coloca diante de uma farta mesa, mas também quando lhe ordena permanecer em jejum, e também quando o atormenta com fome e sede, e quando o obriga a estar no leito, e converte a sua casa em cárcere, ou seja, não saia daqui, e quando o priva em absoluto da luz, e mediante cortinas fechadas obscurece toda a casa, e quando o opera ou o queima, e quando lhe administra alimentos amargos, porque em tudo isso ele é médico. Fecha aspas. De fato, diante de determinadas enfermidades, a medicina exige que, para extirpar certos tratamentos, ou para que o tratamento continuado possa obter êxito, que o remédio precisa ser amargo. No tempo de São João Crisóstomo não tinha radioterapia, hoje tem. No tempo de São João Crisóstomo não tinha quimioterapia, hoje tem. E quem pode dizer que a quimioterapia é um bem absoluto para um mal absoluto para o corpo, ou um bem absoluto para o corpo? Não é um mal absoluto, porque dele vai se tirar um bem. E não é um bem absoluto, porque o tratamento é amargo, é doloroso. Ficou claro? Há duas formas de você encarar
felicidade e infelicidade. Males e males. Deus suscita a infelicidade. Não aquela infelicidade que Ele quer por si, vê a nossa desgraça, vê a nossa ruína. Mas Deus suscita uma certa infelicidade, momentânea, para que mais na frente venhamos a ser felizes. Por favor, a carta de São Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 6 e 11. De 4 a 6 e 11. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Castigo, correção. Agora, o versículo 11 é elucidativo. É verdade, atenção, Deus suscita males, Deus suscita infelicidade. Em que sentido esses males vêm de Deus? Em que sentido essa infelicidade vem de Deus? É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Então, há determinados males que não são queridos por Deus em si, como mecanismo de nos prejudicar, de nos condenar, de nos abandonar. Não! Mas certos males que, por enquanto, por um certo tempo, causam um certo mal-estar, como um determinado remédio amargo, como uma determinada punição ou privação do pai com relação ao filho, da mãe com relação ao filho, agora você não está entendendo. Agora é somente reclamação. Mais na frente você vai me agradecer. Se eu estou olhando pela internet para pessoas que foram educadas nessa disciplina, nessa pedagogia, de pais de caráter, de mães de caráter, que precisaram lhes aplicar muitas vezes essa pedagogia, vocês entenderam. E se eu estou olhando aqui para mães que precisaram usar desse dispositivo muitas vezes com seus filhos, e se eu estou olhando para filhos que foram corrigidos pelos seus pais nessa disciplina, vocês entenderam perfeitamente. Eu crio males, eu suscito infelicidade. Pronto, é somente recordar aqueles períodos da infância, que a senhora era meio serelepe, o senhor era meio agitadinho, enfim, e o seu pai e a sua mãe lhe deram certos males, não males absolutos, certos castigos e certas privações, e na hora choraram que era uma beleza. Oh, meu Deus, que infelicidade. Oh, que eu não posso sair com os meus amigos. É, para o seu bem, meu filho. Pronto. Aí vocês entenderam o Deus que cria males, o Deus que suscita trevas, o Deus que suscita a infelicidade. Agora, vamos ao livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. É mais ou menos neste sentido, atenção, Jó vai dizer uma frase que um desavisado que não lê a Bíblia se revolta. Jó capítulo 2, versículo 10, é a famosa frase dele, que vai deixar a esposa indignada, a esposa de Jó, uma verdadeira mala, pesada, sem alça, a ser suportada com uma paciência indescritível, porque ela queria propor simplesmente a Jó aquilo que está aí no capítulo 2, que é simplesmente revoltante, que é um absurdo. Leiam o versículo 9. As mulheres não saiam da cadeira para não caírem estataladas no chão. Os homens também fiquem bem sentados, porque essa amiga da onça
vai fazer uma proposta para o marido. O que aconteceu? O Jó foi provado pelo demônio. Perdeu seus bens, perdeu seus entes queridos, enfim, e para completar ficou acometido de lepra. Na cabeça dela e na cabeça dos amigos de Jó que vão chegar para tentar convencê-lo a reconhecer a sua culpa, coisa que Jó não vai fazer, antes de eles chegarem, temos essa amiga da onça que vai fazer uma proposta indecente. Versículo 9, por favor. Todos em voz alta. Sua mulher disse: persistes ainda em tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Duas imoralidades que ela faz: que Jó amaldiçoasse a Deus e que morresse. Ela está tentando induzir o marido a se suicidar. Mas pode uma coisa dessa? A resposta de Jó no versículo seguinte é a que nos interessa. Deixemos esta antipática de lado e vamos ao que nos interessa no nosso estudo. Falas, respondeu-lhe ele, como uma insensata. Aceitamos a felicidade da mão de Deus. Não devemos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Outra tradução, a Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto, ao invés de infelicidade, é males. Leia o versículo 10. Ele respondeu: falas como um idiota. Se recebemos de Deus os bens, não devemos receber também os males? Pronto, infelicidade e males são expressões sinônimas. Atenção! Como é que nós recebemos de Deus os males? Não como uma vontade dele de, com esses males, sobretudo males morais, que sejamos prejudicados, que sejamos condenados. Um Deus que se alegra em ver a nossa desgraça. Não, mas naquele sentido que é Deus Todo-Poderoso colocou na profecia de Isaías, capítulo 45, de 6 a 7. Vamos agora pedir a ajuda de Santo Tomás de Aquino, na mesma Suma Teológica, na mesma obra. Ele diz a respeito desse texto, porque alguns apresentam para ele, e ele coloca como argumento contrário da tese de que Deus é causa do mal. Deus não é causa do mal. Deus não é causa do mal como culpa. Mas Deus às vezes é causa do mal como pena. O que significa? E aqui nós temos a teologia do pecado e temos também os rudimentos da filosofia do direito penal, direito civil. Todo pecado tem uma dupla dimensão: a culpa de quem o comete e a obrigação dessa pessoa de reparar o dano causado. Isso se chama a pena. Quem lembra de uma pessoa, um tamboretezinho de forró desse tamanho, que subiu num pé de sicômoro para ver Jesus passar quando Jesus estava transitando na cidade de Jericó. Jesus olha para este tampinha e diz: desce depressa, porque é necessário que eu esteja na tua casa. Detalhe, ele era um ladrão. Ele exercia uma profissão por meio da qual ele se locupletava, ou seja, ele roubava. E enriqueceu tremendamente com o seu roubo. De pé na sua casa, e ele recebeu Jesus com alegria, ele, arrependido, malgrado o seu arrependimento, portanto, vai ser perdoado por Jesus, foi perdoado por Jesus, se comprometeu em reparar o mal que ele cometeu. O que foi que ele disse, prometendo a Jesus? Vou distribuir metade dos meus bens com os pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão.
Muito bem. O mal da culpa e o mal da pena. Existe o mal da culpa, ou seja, o ato em si é intrinsecamente mal. Em linguagem civilística, crime é crime, delito é delito. Em linguagem teológica, pecado é pecado. Todo pecado é pecado e não pode ser justificado nunca. Esse é o mal da culpa. Deus nunca quer o mal da culpa, mas às vezes manda o mal da pena. Ou seja, você cometeu o pecado. Muito bem. Está arrependido, está choroso, está me pedindo perdão. Vou perdoar. Vou cancelar você do mal da culpa. Mas é preciso que você repare o mal. É preciso que você queime as pestanas, é preciso que você sofra, é preciso que você se sacrifique, é preciso que você jejue, é preciso que você ore, é preciso que você repare o mal que você causou. Há determinados males que podem ser pecados, ofensas a Deus, que podem ser plenamente reparadas. É o caso de Zaqueu. Mas há determinados males que não dá para você reparar nunca, pelo menos exaustivamente. A mãe covardemente comete o aborto. Matou um ser humano inocente. E agora? Como trazer a vida de volta? Todavia, entra sem demora em acordo com o teu adversário para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te coloque, se te entregue ao carrasco, o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. É Jesus quem diz em Mateus 5, de 23 a 25. Nenhum pecado cometido na face da terra, ainda que a pessoa que o cometeu tenha se arrependido e tenha se confessado e tenha recebido o perdão de Deus, se as sequelas do pecado, as consequências do pecado, os efeitos do pecado não tiverem sido completamente reparados nesta vida, vai ser na outra, o purgatório. Vai ser salvo, mas de alguma maneira passando pelo fogo. Vamos ver o purgatório na primeira aos Coríntios, capítulo 3, por favor, de 11 a 15. Todos juntos. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Atenção, o dia do julgamento. O dia do julgamento será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Agora vem o que interessa. Agora vem o que interessa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Então, fulano roubou milhões e milhões de reais durante muitos anos. Vamos imaginar isso fora do Brasil, porque no Brasil nunca teve isso. Então, o fulano rouba a vida inteira e estraga todo o seu dinheiro numa vida devassa, como o filho pródigo. Depois, sinceramente, se arrepende. É arrependimento sincero, como o arrependimento daquele ladrão que se arrependeu crucificado do lado de Jesus e pede humildemente a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O mal da culpa foi perdoado. Agora, e quando as consequências do pecado foram trágicas e duradouras e atingiram muitas pessoas? Sim, porque nesse caso hipotético, muita gente morreu de fome, muita gente morreu à míngua, de inanição, morreu por não ter acesso a uma saúde de qualidade, porque aquele dinheiro poderia ser aplicado para a saúde, e ali foram milhares e milhares de pessoas.
É justo que este infeliz, que se arrependeu, é verdade, e foi perdoado por Deus, entre imediatamente no céu? Ele tem que reparar todo o mal que ele cometeu. Se não repara nessa vida, com obras de caridade, com oração, com mortificação, vai passar pelo fogo. O sofrimento da outra vida, que não é o inferno, porque ele morreu arrependido, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Há determinadas pessoas que no final da vida, é verdade, tiveram muitos pecados, mas repararam os males que cometeram, os pecados que cometeram, que atingiram a criação, a obra de Deus, particularmente os seus semelhantes, e atingiram também a si, mas se mortificaram, mas fizeram duras e demoradas penitências, mas rezaram muito, por si e pelos demais, mas praticaram muita caridade, repararam tudo nesta vida, entram direto no paraíso. Outras, que não conseguiram reparar, ele será salvo, porém passando de alguma maneira pelo fogo. E isso não agora, não amanhã, não depois, no dia do julgamento. Por favor, versículo 13. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Qual é o dia do julgamento? O dia da nossa morte. Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Está claro? Ficou claro mais ou menos a questão do purgatório, que é uma questão tangencial, é verdade. Para falar do purgatório precisaríamos de outros textos do Antigo, do Novo Testamento, não é o momento. Mas o texto da 1 aos Coríntios, capítulo 3, apareceu aqui importante, porque ele ilustra e corrobora a doutrina da igreja da distinção entre o mal da culpa e o mal da pena. É um mal você se submeter ao fogo? Relativamente sim, mas em absoluto não, porque é um mal do qual você vai sair purificado. Da mesma forma que não é um mal absoluto, que um filho esteja sendo punido pelo pai, que esteja sofrendo, coitadinho, porque não pode ter acesso ao celular, perdeu a mesada, não tem acesso ao televisor, e vai ficar em casa, e no mês de julho que estamos vivendo, não vai sair para nenhuma colônia de férias, não vai sair com os colegas, porque tirou nota baixa. Oh, que cruel sofrimento. Ah, não exagere, meu filho. Não é um sofrimento absoluto. É pedagógico para você. Oh, que coisa boa. Aprende, você aprende. Não quis aprender com os beijos, com os carinhos, com os afagos, vai aprender na marra, vai aprender privado de certas coisas. Ficou claro aqui a pedagogia de Deus? Portanto, avancemos. Depois de termos citado o livro de Jó, vamos agora ao livro do Eclesiástico, capítulo 11, versículo 14. O texto é, de certa forma, uma repetição do que Jó disse e do que o profeta Isaías disse. Deus cria a luz e cria as trevas. Deus cria o bem, os bens e cria também os males. Ele suscita a felicidade e suscita a infelicidade. Nesse sentido, todos juntos. Bens e males, vida e morte, riqueza vem de Deus. Bem, então nós já sabemos, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Isso é do profeta. Eu vim para que todos tenham vida. Jesus não veio para que ninguém tivesse morte. Mas é nesse sentido já dado por Santo Tomás de Aquino, no sentido dado pelo profeta, pelo livro de Jó,
que nós devemos entender os males e, nesse sentido, bens e males. Já sabemos, vida e morte. Como é que a morte vem de Deus? Num sentido inteiramente diferente do sentido dado por Romanos, capítulo 5, versículo 23 a 25. O salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. É no sentido diferente. A morte vem de Deus como permissão que Ele deu à criatura para que ela, primeiro, não pecasse. Porque se ela pecasse, ela morreria. Vamos voltar então agora à advertência do Senhor Deus lá no Jardim do Éden, a Adão e Eva. Em que sentido devemos interpretar, por favor? Vida e morte vem de Deus. Livro do Gênesis, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Vamos ler devagar. O versículo que interessa é o 17, mas é bom a gente ler o 15 e o 16. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Agora o que interessa. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. E é nesse sentido que a gente deve entender no capítulo 3 o que ele vai dizer ao homem e à mulher: lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Ou seja, prepare-se para morrer. Nesse sentido, a morte vem de Deus, mas como sentença que respeita ou que subsegue a uma decisão do homem que poderia não ter sido tomada. Olha a advertência do Senhor Deus. Vejam no versículo 17 qual é a relação entre morte e Deus. A morte vem de Deus como possibilidade que Deus oferece ao homem, que Deus afirma ao homem, caso ele coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ficou claro? Ficou claro? Muito bem. Então, o castigo veio da minha mãe. Certo, minha mãe me castigou, ela quis o castigo. Bom, isso agora no mês de julho. Voltemos ao início do ano. A mãe disse para o filho: você não trabalha, vive só para estudar, eu me sacrifico aqui para oferecer o melhor para você, a escola é cara, os livros são mais caros ainda, eu gasto uma nota com a escola particular onde eu matriculei você, eu lhe advirto, se as notas até o meio do ano não forem boas e ficarem vermelhas, vai ter castigo no meio do ano. Muito bem. O castigo veio da mãe? Veio num sentido que eu disse agora. A mãe não queria castigar. O castigo veio como consequência da negligência do filho. Mas a mãe advertiu que se ele fosse negligente, as notas vermelhas apareceriam e o castigo seria dado. Então a mãe entra secundariamente, como um dispositivo corretivo pedagógico de um filho negligente que, advertido no começo do ano, brincou e por isso precisou ser castigado. Muito bem. Agora, vamos a Amós, capítulo 3, versículo 6, porque nessa mesma linha temos o raciocínio do profeta que precisa de uma matização. Todos juntos? Tocará o alarme na cidade sem que o povo se assuste? Virá uma calamidade sobre uma cidade sem que o Senhor a tenha disposto? Agora, Dom José, voltei a ficar chocado ou chocada
escandalizado ou escandalizada, porque aqui o Senhor Deus diz com todas as letras que não há calamidade que não tenha sido feita por Ele. Cruz credo. Quer dizer que Deus manda calamidades? Deus quer calamidades? Deus se alegra com calamidades? Vamos buscar nesta obra magnífica, a Bíblia comentada pelos padres da Igreja, a explicação para isso. E quem vai nos ajudar é o mesmo São João Crisóstomo, na sua obra sobre o diabo tentador. Capítulo 1, parágrafos de 4 a 5. De novo, lendo. Virá uma calamidade, virá uma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor a tenha disposto? Com a palavra, São João Crisóstomo. A palavra mal ou calamidade, aqui, tem um sentido equívoco. E quero esclarecer o significado exato do seu duplo sentido. Não ocorra que, pela ambiguidade da palavra, confundais a natureza das coisas e venhais a cair em blasfêmia. Há um mal que o é propriamente, como a fornicação, o adultério, a avareza e outros infinitos pecados, dignos de suma repreensão e castigo. Mas há outro mal impropriamente tal. Ou seja, há um mal que é impropriamente chamado de mal. Porém, que assim se o chama, como é a fome, a peste, a morte, as enfermidades e outras coisas a estas semelhantes. Estas, olha que bonito, estas, ou seja, fome, morte, enfermidades e coisas parecidas. Estas não são verdadeiramente males, de modo que, como já adverti, unicamente tem o nome de males. Como é isto? Sim, de verdade, se de verdade fossem males, não nos causariam tantos bens. Certos males reprimem nossa soberba, sacodem nossa preguiça, suscitam nosso fervor e diligência e nos fazem mais atentos e vigilantes. Fecha aspas. Digam sinceramente, para um jovem orgulhoso, acostumado a ser o primeiro em tudo, acostumado a ser o dono do pedaço, um jovem que foi criado com todos os mimos e todos os dengos, que nunca passou por contrariedade na vida, e que no trato com os colegas, no trato com os vizinhos, com os semelhantes, com os irmãos, com os companheiros, é pedante demais, é orgulhoso, é vaidoso, é agressivo, debocha, ridiculariza, humilha. Até que chega um dia que ele se inscreve num concurso. A remuneração é ótima, 15 mil reais, 20 mil reais, sei lá qual é o cargo. 15 vagas, 2 mil inscritos. Ficou em 89º lugar. Oh, coisa boa! Digam se para essa pessoa não foi um santo remédio. Ah, foi um mal, meu filhinho não passou no concurso. Epa, alto lá! Vamos inserir o seu bebê num contexto bem maior do que esse simples concurso. Vamos ver o estado da alma dele. Eu vou repetir a frase do grande São João Crisóstomo. Certos males, se fossem tais em absoluto, não nos causariam tantos bens. Reprimem nossa soberba, sacodem nossa preguiça, suscitam nosso fervor e diligência, nos fazem mais atentos e vigilantes. O menino que
Não dá mínima para oração, para missa, para confissão. Ah, mas isso é besteira, isso é bobagem. Quando menos espera, a própria mãe revela para o filho: é câncer maligno, meu filho, e já está alastrado, é metástase. Claro que Deus não quer, a causa temos que buscar em outro lugar. Mas a simples notícia fez esse menino virar tão piedoso. É novena para Padre Pio, para Santo Antônio, para Santa Gema Galgani, é confissão que não acaba mais. Se tiver todo tipo de missa no Distrito Federal, ele vai. Oh, que coisa! No plano misterioso de Deus, determinados males que Ele permite, sobretudo quando físicos, atenção, tirem da cabeça essa ideia de que os males que vêm de Deus são propositadamente para nos ver desgraçados, arruinados, aniquilados, punidos, castigados, pisoteados. Não, por favor. Mas males neste sentido, de determinadas privações, de determinadas interrogações que nos suscitam perplexidade e como que nos acordam. Determinados males que como que provocam uma chacoalhada. O homem orante que estava adormecido, agora voltou a rezar. Oh, que interessante! Aquele outro que, enquanto tinha o emprego e ganhava muito, desperdiçava dinheiro com festas e noitadas e baladas, e agora da noite para o dia o seu patrão não foi eleito, e ele agora não é mais assessor, está desempregado na Rua da Amargura. Oh, que interessante! E agora está pensando na seriedade da vida, já começou a comprar livros para se preparar para concurso. Ele que antes fazia pouco caso de quem queimava as pestanas para tentar passar num concurso e já se submeteu a 2 ou 3 ou 4 ou 5 concursos. Ah, nada como uma certa privação, um certo mal, que trouxe um bem tremendo para ele. Naquele mal ele acordou, naquele mal ele refletiu. Ficou claro, caríssimos? O plano misterioso da divina providência. Não terminamos, não. Porque no próximo encontro, eu que havia prometido que seria nesse encontro, mas o assunto é apaixonante, é fascinante, e a gente foi se detendo com os textos e os comentários, e esses exemplos que eu não preparei, mas que vieram agora, para ilustrar e deixar tudo bem mastigado, mas no próximo encontro temos aqui um abacaxi. Deus Todo-Poderoso, na sua corte celeste, se reúne com os seus anjos, se reúne com o seu exército, e diz: como é que a gente faz para enganar o rei Acabe? Até que um anjo do exército do Senhor diz: eu me apresento e eu quero enganá-lo. E Deus diz: vá e faça isso. Como é possível que Deus Todo-Poderoso permita que um anjo, criatura sua, venha enganar um ser humano? Isso é assunto para o próximo sábado. Desejo que vocês tenham uma semana com 1000 interrogações sobre o significado disso. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.